Olá amigos, bom dia a todos. Estou aqui na Serra de Pacuti. Vocês podem ver aí uma vista muito bonita, né? E estou aqui sobre uma montanha. E eu lembrei de uma passagem lá de Marcos, capítulo 3, e eu queria compartilhar com vocês. Um episódio em que Jesus também subiu ao monte. E eu queria tirar 3 lições acerca do que significa subir ao monte com Jesus. Porque Jesus, ele estava naquele episódio em que ele escolhe os 2 apóstolos e ele sobe ao monte. Eu vou ler aqui a passagem, Marcos capítulo 3, dos versículos 13 até ao versículo 15. Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então subir ao monte significa pelo menos 3 coisas, né? Subir ao monte com Jesus, primeiro, significa ser escolhido por ele. O versículo 13 diz que depois ele subiu ao monte, ele escolheu aqueles a quem ele mesmo quis, né? Por que ele escolheu? Ora, se a gente for olhar o capítulo 3, a partir do versículo 7, vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus, muita gente mesmo, de todas as regiões da Galileia. Naquele ponto ali do ministério de Jesus, ele já estava bem conhecido, né? A fama dele já havia se espalhado por todas as regiões. E a passagem do capítulo 3 vai dizer que pessoas de todas as regiões estavam vindo para vê-lo, para ouvi-lo. Pessoas não só da Galileia, mas também de Jerusalém, de toda a Judéia, das regiões ali da além do Jordão, fala também da Idumeia e também de Tiro e Sidom. Muita gente mesmo. Diz que era tanta gente que Jesus ele não conseguia pregar. Então ele pediu para que os discípulos preparassem um barco para que ele pregasse ali de dentro do barco, porque as multidões ficavam espremendo ele, né? Diz que as pessoas se arrojavam até ele para tentar tocar nele e assim serem curadas. Só que a primeira lição que eu quero tirar aqui do nosso texto diz que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Mas ele sai do meio dessa multidão, né, ele se afasta e sobe ao monte. E ele chama 12 homens de dentre aquela multidão. Né? Então, o mais importante para Jesus não era a quantidade, era a qualidade. Ele estava procurando verdadeiros discípulos, pessoas, né, que ele pudesse ensinar, pessoas que estivessem interessadas em seguir as suas palavras. Nós sabemos que aquela multidão era muita gente, mas a maioria daquelas pessoas estava interessada apenas nos milagres de Jesus, não estava interessado na palavra de Jesus, na vida eterna que Jesus tinha a oferecer para eles. Por isso Jesus escolhe 12. Então não são muitos que são chamados, são poucos, né? O importante é nós também fazermos parte desse grupo seleto que é escolhido por Jesus. A segunda lição que eu trago no nosso texto é que subir ao monte com Jesus tem um objetivo. O versículo 14 vai dizer que então designou 12 para estarem com ele. Subir no monte com Jesus significa estar com ele, ficar perto dele, né? Aprender dele, ouvir as palavras dele. Muitas vezes nós queremos ser escolhidos por Jesus, nós dizemos que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, mas nós não estamos verdadeiramente com Jesus. E naquele momento, aqueles 12 homens, eles iam participar da intimidade de Jesus. Eles iam conhecer verdadeiramente o seu mestre, iam ouvir as suas palavras. E então, eles deveriam estar perto de Jesus com o sentido de aprender de Jesus, de ouvir as palavras de Jesus.
A terceira lição, a terceira implicação de subir ao monte com Jesus, ainda no versículo 14, diz que aqueles 12, eles estariam com Jesus, mas eles também fariam outra coisa. Eles tinham uma missão. Diz que Jesus ia enviá-los. Olha, então designou 12 para estarem com ele, para aprender dele e para pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aquele que sobe ao monte com Jesus, ele aprende dele para que Jesus possa enviá-lo, para cumprir uma missão. E a missão daquele que sobe ao monte com Jesus é a mesma missão de Jesus. Lá no início do capítulo de Marcos, ou do livro de Marcos, no capítulo 1, vai dizer que Jesus veio para pregar o Evangelho, para mostrar às pessoas que deveriam se arrepender dos seus pecados e assim serem salvos. E essa era a missão do discípulo de Jesus. Aqueles que subiram ao monte com Jesus, eles deveriam aprender para também serem enviados a pregar e também para exercer a autoridade de expelir os demônios. Ou seja, aquele que sobe ao monte com Jesus, ele deve fazer as mesmas obras do Mestre. Aí pensando na nossa vida, muitas vezes nós que somos cristãos, que nos dizemos crentes no Senhor Jesus, não estamos saindo do meio da multidão verdadeiramente, né? Se nós somos escolhidos por Jesus, por que nós não estamos subindo ao monte com Jesus? Por que nós não estamos fazendo parte daquelas pessoas que eram diferentes da multidão? Né? Muitas pessoas hoje estão nas igrejas lotadas, mas elas estão interessadas apenas nos milagres, apenas na prosperidade, naquilo que as pessoas estão oferecendo. Mas o melhor de Jesus é a vida eterna, é a palavra que Jesus tem de salvação para todo aquele que nele crê. E segundo, se nós estamos realmente com Jesus, nós devemos participar da intimidade de Jesus, nós devemos conhecer a Jesus através da sua palavra. Porque através da sua palavra é que nós realmente vamos estar perto dele, nós vamos conhecê-lo, nós vamos ouvir as suas palavras, né? Deus deixou a sua palavra para que pudéssemos conhecer melhor a Jesus. Em terceiro lugar, se estamos com Jesus, se subirmos ao monte com Jesus, nós devemos fazer a nossa missão. Jesus também nos enviou a pregar, lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 18 a 20, vai falar da grande comissão. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós também temos uma missão e nós precisamos cumprir essa missão, nós precisamos fazer a mesma obra que Jesus fez, as mesmas obras do nosso Mestre. Então é isso, né? Estou aqui em cima do monte e quero compartilhar essas lições e espero que também possamos refletir acerca do que significa subir ao monte com Jesus, né? Como foi para aqueles discípulos, aqueles 12 apóstolos que Jesus escolheu ali dentre a multidão. Que Deus abençoe a todos.